Então, gente, com muita alegria, retornando depois de um longo e rigoroso inverno, como disse o poeta, aqui está o André, nosso amigo que vai fazer a palestra conosco e merece as nossas melhores vibrações para que ele se sinta na sua casa. Então, vamos ouvi-lo. Boa noite. Que Deus nos abençoe, né, companheiros? É um prazer estar aqui para fazer esse estudo. Nós vamos hoje estudar um tema básico da doutrina espírita, mas muito importante para a nossa reflexão. Eu vou lhes contar uma história que aconteceu comigo e a partir dessa história que eu percebi a necessidade de nós estudarmos esse tema. Uma moça que eu conheço, tem 35 anos, ela estava grávida, a criança nasceu, era uma menina, do sexo feminino, nasceu e com 3 meses a criança faleceu. Houve um problema, uma infecção e a criança faleceu. E essa mãe, que tinha sonhado muito em ter filhos a vida inteira, era a programação da vida dela, ela sempre se organizou na sua vida para isso, essa mãe ficou muito desesperada, muito desolada, como se o mundo tivesse se destruído com a morte da sua filha. E ela procurou uma série de recursos possíveis para tentar amenizar essa dor. Então ela foi a psicólogos diferentes, tipos de psicólogos, ela foi a cartomantes, ela foi a pessoas que leem mão, a pessoas que jogam búzio, fez mapa astral, fez yoga, tudo o que ela pôde fazer, procurando assim um consolo ou uma resposta para o porquê de aquilo ter acontecido, ela fez, ela procurou. Desde religiosidades as mais esotéricas, até, como eu disse, psicólogos diferentes. E em todos os lugares que ela ia, naturalmente ela encontrava algum tipo de resposta ou algum tipo de consolo, mas não era exatamente o que ela precisava. Não era exatamente o que lhe satisfazia, o que lhe tranquilizava. E ela procurou, então, algumas religiões. Foi à Igreja Católica, foi a igrejas protestantes, foi a uma sinagoga judaica. E, mesmo assim, ela também continuava com aquela angústia que não era a angústia da revolta, mas era a angústia de não conseguir uma explicação do porquê daquele fato ter acontecido. E depois ela teve uma dificuldade muito grande de engravidar novamente, então isso ainda acentuou mais o problema dela. Essa moça me encontrou um dia e ela sabia que eu era espírita, embora ela não seja espírita, não fosse espírita. Ela sabia, então ela marcou o encontro comigo, me encontrou assim ao acaso, né? A gente chama ao acaso, mas pode não ter sido, né? Marcou comigo o encontro e eu fui conversar com ela. E ela falou assim para mim: André é meu nome, André, eu queria lhe fazer algumas perguntas. São perguntas simples, que você não precisa nem entrar em muitas respostas, mas eu queria entender o que a doutrina espírita fala sobre essas perguntas. E eu me impressionei com as perguntas, é sobre isso que eu vou falar conosco, né, no nosso estudo, porque as perguntas que essa mulher fez, uma pessoa que nunca tinha lido um livro espírita, uma pessoa que não tinha assim, um conhecimento grande de estudos religiosos ou de coisas outras, uma pessoa que não é uma pedagoga, que tem um método, é uma pessoa que espontaneamente fez as perguntas, mas me impressionou porque ela fez exatamente as perguntas na sequência correta de uma compreensão
objetiva, clara, transparente do que é a doutrina espírita. As perguntas que ela fez, eu vou lhes dizer, foram perguntas assim, simples, mas perguntas que resumiam o que era a doutrina espírita. Não, ela não deixou de escapar absolutamente nada do núcleo central do que é a doutrina espírita. Então, eu acho interessante essas perguntas, porque, a partir delas, a gente faz uma série de reflexões que nós vamos fazer hoje. A primeira pergunta que ela me fez foi assim: André, é verdade que em nós, existe alguma coisa que não é só o nosso corpo, os nossos ossos, os nossos músculos, né? É verdade que em algum lugar da gente, do que a gente é, existe outra coisa além desse corpo? Existe uma coisa que as pessoas chamam de alma. É verdade isso? Ela perguntou para mim. Então, quando ela perguntou isso para mim, eu falei para ela assim: a doutrina espírita fala, explica que nós não somos apenas um corpo, não é isso? A doutrina espírita explica que nós também somos um corpo, mas nós somos mais do que um corpo. Nós somos um espírito, ou uma alma, conforme a gente quiser chamar. Uma alma, isso é que a doutrina espírita fala. Então, quando ela fez essa pergunta, ela entrou no primeiro conceito básico da doutrina espírita, que é justamente, antes de qualquer outro tema, essa pergunta: nós somos ou não somos uma alma? Por que isso? Porque na medicina atual, na fisiologia atual, a fisiologia atual não acredita que exista alma. Quer dizer, o ramo maior da medicina e da fisiologia. Para a medicina atual, o corpo é apenas um sistema orgânico que funciona através de reações físico-químicas, reações elétricas. Esse corpo funciona, daí surge uma inteligência, daí surge todo um sistema que compõe, não é, a nossa capacidade de existir, de falar, de se comunicar, de entender o mundo ao nosso redor. Enfim, para a ciência atual, o nosso corpo é apenas uma matéria que possui uma vida própria. Mas não existe alma nesse corpo. Para a ciência, não existe alma. Tanto é que a morte biológica, não é? Quer dizer, o nosso atestado de óbito, ali representa o nosso fim. Porque, biologicamente, depois que a gente morre, depois que dá o estado de óbito, não é, efetivamente, o corpo começa a entrar num estado de apodrecimento, de decomposição, até o momento em que o próprio corpo deixa de existir. Então, a matéria é a matéria. Não existe nada além daquilo. Então, quando ela perguntou para mim: é verdade que existe alguma coisa em nós que não é só o nosso corpo, mas alguma coisa que é além do nosso corpo, a nossa alma? É verdade que isso existe? E se, vejam bem, nós, na doutrina espírita, que acreditamos na existência da alma, o primeiro tema básico da doutrina espírita, se nós pensamos que, de fato, nós não somos apenas um corpo, mas nós somos mais do que um corpo, nós também somos um corpo e uma alma, se a gente pensa nisso, a nossa vida ganha uma outra concepção, uma outra dimensão, uma outra maneira de a gente entender a nossa própria vida. Então, ela fez essa primeira pergunta, e é uma pergunta que pode parecer banal, pode parecer para muitos daqui uma pergunta simples, uma pergunta boba, mas não é. Porque as pessoas da minha geração, por exemplo, a maior parte das pessoas da minha geração não acreditam que exista uma alma.
E não acredito porque essa é a cultura do nosso povo, não é? Essa é a cultura que se está estabelecendo no nosso mundo, a cultura materialista. Tudo provém única e exclusivamente da matéria. Porque logo vão dizer assim, não existe provas de que existe uma alma. Muita gente diz, muita gente acredita, não é? Que não existem provas de que existe uma alma, então eu só sou um corpo, vou morrer nesse corpo, esse corpo vai acabar. O último instante da minha vida, eu não vou saber qual é, porque é a minha morte. Quando eu morrer, eu vou entrar no nada, eu vou entrar no vazio, eu vou deixar de pensar, eu vou deixar de ser, eu vou deixar de existir. Então, quando a vida vai se conceituando dessa maneira, a maneira que a gente entende a família, a maneira que a gente entende as relações, a maneira que a gente entende a natureza, tudo é diferente, porque tudo é nada mais, nada menos do que como se fôssemos uma carne que tem uma vida própria. Não é como se fôssemos uma carne, porque somos carne também, né? Carne e ossos, mas uma carne que fala, que pensa, que anda, que saculeja de lá para cá, de cá para lá, e só isso. A vida é isso. Então, todas as civilizações, todos os dramas que a gente passou, toda a dificuldade da vida humana de tantos séculos, tudo isso se reduz a uma carne que viveu aquelas coisas e que depois deixou de viver e que depois deixou de existir. Então, a vida, ela ganha uma dimensão assim muito imediata e também muito miserável, né? Porque o que adianta eu querer ser feliz? O que adianta eu querer alguma coisa para a minha vida se eu sei que, se eu acredito que eu caio ali na rua, levo um tombo, bato a cabeça, morro e acabou. Então, para que tanta vaidade, para que tanto orgulho, para que tanta vontade na vida, se a vida é um nada? Assim pensam a maioria das pessoas na minha geração, não é? Que é essa geração materialista. A vida se reduz a uma existência que tem o começo no nascimento e o fim no atestado de óbito. Então ela me perguntou, isso é verdade, André, que existe em nós alguma coisa além desse corpo, que é a alma? E, estou ficando com calor, está um pouco quente, estou muito cheio de casaco. Vamos tirar só um início, né? E abrir o outro. Então, o que acontece? Uma coisa importante de nós espíritas sabermos e pensarmos e tomarmos conhecimento é que, muitas vezes, esse argumento assim materialista, né, de que não há provas de que a alma exista, de que isso tudo é coisa da religião, não é? Isso tudo são conjecturas, são fantasias. Muitas vezes, isso também é uma ignorância muito grande de quem é não religioso, de quem é materialista. Porque é verdade que se a gente pegar um corpo humano na atual ciência nossa, na atual neurofisiologia, neurociência, é verdade que se pega um cérebro humano, não se consegue identificar naquele cérebro a existência de uma alma. Não se consegue. É verdade que hoje em dia se sabe como que funciona o nosso pensamento, no sentido de que como que há os impulsos para o nosso pensamento, que reações físico-químicas acontecem no nosso sistema límbico, que é da onde emerge toda a nossa vontade, todo o nosso ser, todo o nosso desejo, toda a nossa experiência sensorial. Então, há explicações para como funciona o nosso cérebro, nossa fala, o nosso pensamento, o nosso andar, o nosso desejo, o nosso sofrimento. Há tudo, de certa maneira, identificado, é verdade. E nessa identificação não aparece alma nenhuma. Aparece ali só reações químicas e reações físicas que são explicáveis e que fazem com que eu esteja falando isso aqui e vocês escutando isso que vocês estão escutando. Agora, em 2001, um instituto muito importante de pesquisas científicas na Alemanha, o Instituto Max Planck,
estabeleceu um documento, elaborou um documento assinado por 9 dos mais importantes neurocientistas da Alemanha, e neste documento, um documento chama-se Sobre a Atual Situação da Pesquisa sobre o Cérebro Humano. E nesse documento, os médicos afirmam o seguinte, eles dizem que é verdade que a medicina atual explica essas reações físicas e químicas que acontecem no cérebro. É verdade que a medicina atual sabe que muitas vezes um certo sofrimento, uma certa angústia ou uma certa excitação de uma pessoa deve-se a reações cerebrais. Mas esse documento diz assim, mas é verdade também que o porquê uma pessoa é como ela é, e não de outro modo, não pode ser explicado pela hereditariedade atualmente. O porquê uma pessoa tem mais aptidão para uma coisa do que outra não pode ser explicado pela genética. O porquê 2 irmãos gêmeos têm tendências tão diferentes, não há explicação para o eu humano, para a individualidade de cada ser. E esse documento diz que longe ainda estamos de conseguirmos entrar nessa matéria. Uma coisa é saber como funciona o cérebro. Outra coisa é saber o que motiva o seu funcionamento. São coisas diferentes. Uma coisa é o mecanismo, que se sabe em grande parte, embora ainda haja muitos mistérios. Outra coisa é saber o que faz uma pessoa sentir aquilo de uma maneira e não de outra maneira. Então, esse documento termina dizendo o seguinte, que é verdade que a medicina não pode dizer assim. Está comprovado que exista uma alma. Mas o mesmo documento diz, mas é verdade também que a medicina, a fisiologia materialista, não pode dizer assim. É verdade, não existe uma alma, não é possível fazer esta afirmação. Então, qualquer pessoa que acredite que a alma não existe, porque a ciência diz que não existe, é uma fantasia, porque não é verdade. Não há nenhuma pesquisa fisiológica que prove que a alma não existe. Então, foi a primeira pergunta que essa menina me fez. E é uma pergunta importante, porque às vezes a gente que acredita na existência da alma, a gente é tratado, não sei vocês, no círculo de amizade de vocês, mas no meu parece que a gente é um ingênuo, não é isso? É assim uma pessoa mística, meia boba, porque acredita em coisas fantasiosas, né? Porque não é a cultura. Mas foi a primeira pergunta que ela fez, e depois ela fez a segunda. Mas a segunda eu só vou falar depois de tirar o casaquinho. Berto tinha razão. Muito quente. Nossa, vocês acharam tão engraçado assim? Ah, tava um frio danado onde eu tava. Bom, vamos lá. Agora não dá mais para tirar. Então, a segunda pergunta que ela me fez foi a seguinte. Ela disse assim, bom, então se existe uma alma, ela me falou assim, é verdade que essa alma pode sobreviver depois que o corpo morre? Porque são 2 coisas diferentes. Uma coisa é existir a alma. Outra coisa é essa mesma alma também não morrer com o corpo. É essa alma sobreviver à morte do corpo. São 2 coisas diferentes. Então, ela me perguntou isso. É verdade, então, que essa alma, esse ser, ele pode continuar existindo depois do atestado de óbito? E é o segundo tema da doutrina espírita, a imortalidade da alma. A imortalidade da alma, também para quem acredita na imortalidade da alma, quando a gente fala que acredita, parece assim que a gente está dizendo que acredita em disco voador, porque muita gente estranha no mundo de hoje se acreditar na imortalidade da alma.
Porque para muita gente, como eu digo e disse, não existe nem alma, quem dirá ela sobreviver. Então, a imortalidade da alma é uma coisa assim, é um tema assim, fundamental para a gente pensar. Todas as grandes tradições religiosas, elas estão sustentadas, elas estão erguidas no conceito da imortalidade da alma. E as religiões, todas as grandes religiões, quer dizer, o budismo, o hinduísmo, que são várias religiões, o islamismo, o cristianismo, o judaísmo, as religiões da China, que são diversas, as religiões chamadas religiões tribais, na África Negra e na Oceania. Os grandes grupos religiosos, todos eles partem da premissa da imortalidade da alma. Esses grupos somados equivalem atualmente a mais ou menos 93% do mundo. Então, é uma cifra muito grande. 93% do mundo, de certa maneira, está ligado a uma religião, ou a uma cultura, ou a um país que tem esse princípio, de alguma maneira, o princípio da imortalidade da alma. E esse princípio é um princípio também assim muito importante. Não se trata de um princípio místico, mas se trata de um princípio com profundas raízes, mas profundas consequências existenciais. Se nós dizemos assim, eu acredito na imortalidade da alma. Eu depois vou explicar para vocês, muitos sabem, como que a doutrina espírita chegou a essas conclusões sobre esses temas. Porque é muito interessante também a gente ter domínio, pelo menos mínimo, sobre como a doutrina espírita elaborou e chegou à conclusão desses conceitos. Mas vejam bem, quando eu acredito na imortalidade da alma, toda a minha vida ela ganha uma outra perspectiva. Tanto os meus sofrimentos quanto as minhas felicidades. Então, todos os meus desejos, o meu desejo de comprar uma casa, o meu desejo de ser um tipo de profissional, o meu desejo de conquistar alguém, o meu desejo, de cuidar do meu ciúmes ou da minha inveja, qual for a minha vontade, ganha uma outra dimensão, porque eu sei que a minha vontade, ou tudo o que eu vou fazer nesta vida aqui, nesta vida cronológica, que vai desde o atestado de nascimento até o atestado de óbito, eu sei que tudo não vai se resumir a esta vida, mas vai continuar. E isso é algo que pode ser tanto assustador quanto libertador. Porque se nós pensarmos e enfrentarmos a nossa vida com essa ideia, a ideia de que não, essa vida que eu vivo aqui realmente, ela é um momento, mas ela é um momento, se eu pensar na imortalidade, a imortalidade é uma vida sem fim. Se eu pensar que a vida é uma vida sem fim, então qualquer angústia que eu sinta vai ficar muito eclipsada, muito diminuída, ou pelo menos vai tender a ficar. Porque se eu penso a longo prazo, ou a médio, ou mesmo a longo ou a curto prazo, que os 80, os 96 anos da minha existência nada mais são do que um nada perto de tudo que há para vir ainda de existência, é uma coisa que você fica meio assim, né? Espera aí, como é que é isso? Então, se eu penso que ser novo ou ser velho, não é? Ser homem ou ser mulher, viver no Brasil ou viver no Sri Lanka, se eu penso que isso tudo é apenas uma condição desse pequeno período de uma existência que extravasa tudo isso, que é para além de nacionalidade, de sexo, e de tudo mais, de situação financeira. Então, quando eu namoro com alguém, quando eu separo de alguém,
quando eu compro um apartamento, quando eu luto para arranjar um emprego, tudo isso fica diferente se eu tenho isso na minha mente. Todas as minhas relações não são as mesmas se eu tivesse só 70, 90, 80 anos para me safar na vida, para ser alguma coisa na vida, como a gente diz. Mas se eu penso que não, se eu penso que está muito além disso tudo a minha vida, que a minha vida não pode se resumir a comprar uma casa, que a minha vida não pode se resumir ao meu casamento ou ao meu não casamento, que minha vida não significa somente isso ou aquilo, mas a minha vida é muito além disso tudo. Isso é o que a imortalidade da alma proporciona filosoficamente, existencialmente, para nós pensarmos. Então, qualquer decisão que eu tenha, seja a decisão mais simples ou mais complexa, se ela passa por esta reflexão, isso gera uma consequência muito grande, séria e complexa para a minha existência. Então, essa moça, ela me perguntou, sabe? Então, essa alguma coisa que a gente sobrevive? E a gente deve fazer essa reflexão com muito cuidado mesmo. O que significa eu pensar que no dia que eu estava ali no túmulo, assistindo o enterro da minha mãe, ou da minha avó, ou de quem for, entender como é que é pensar que aquele enterro era apenas um momento de uma coisa que eu nem vou saber o que é, na verdade, porque eu não estou acompanhando aquele espírito diretamente, né? Ele vai continuar uma história, uma trajetória. Então, o que é isso? Pensar nisso, acreditar nisso? Que força isso pode dar para um ser que leva esse conceito a sério e as suas últimas consequências? Por isso que não há nenhuma filosofia ou nenhuma política que se iguale ao poder de uma religião. Porque o poder de uma religião é o poder deste conceito. Então, não há filósofo, dos mais importantes filósofos, como foi Sócrates, como foi Platão, como foi Kant, como foi quem quiser a gente chamar, não há nenhum filósofo que teve o impacto de um homem religioso de grande porte, como foi Jesus, como foi Moisés, como foi Buda, como foi Confúcio, como foi Maomé. Por quê? Porque esses homens vêm falar de outra coisa. Eles vêm falar desse conceito, de uma vida que não se limita a ossos, que não se limita a sangue, mas que está muito além disso tudo. Então, a moça me perguntou isso. O segundo conceito da doutrina espírita. Mas ela depois me perguntou em seguida, veja a sequência dela. Ela falou assim, mas André, se é verdade então que essa alma continua existindo, é verdade também que se ela existe, ela há de estar em algum lugar, não é? Porque ela é alguma coisa, não é? Ela não virou nada. Se ela é alguma coisa, se ela existe, onde que essa alma está? Aí ela falou assim para mim, não, a pergunta não é onde essa alma está, a pergunta é, qual é a relação dessa alma conosco que estamos aqui na Terra? Ela nos vê ou não nos vê? Ela pode saber o que está acontecendo conosco ou não? Há possibilidade de haver, assim, alguma comunicação delas conosco e nossa com ela? Então ela entrou no terceiro tema da doutrina espírita, que é a comunicação entre os espíritos, sejam eles encarnados ou sejam eles desencarnados. Vejam bem, se nós pensamos que esta alma, esse ser, sobrevive num tempo aberto para o incontável, se essa alma sobrevive, e se esta alma continua
um ser, um indivíduo. Né? Ela não virou nem anjo, ela não virou luz, ela continua um indivíduo, só que sem o corpo. E essa alma pode se comunicar comigo de alguma maneira? Isso, novamente, traz uma série de consequências filosóficas e existenciais para a nossa vida. Quando eu vi a minha avó morrendo no caixão, minha mãe, meu pai, não é, minha esposa, seja quem for, e eu penso que, mais do que aquilo não ser o fim, mas eu ainda poder me comunicar com esse ser, é uma coisa que a gente fica assim, pensando na dimensão desta potência que pode ser esses conceitos. Então, se eu penso, meu Deus, eu estou aqui doente, ou com um problema, né? Eu tive um amigo meu, por exemplo, que ele era anestesista, ele já desencarnou, ele era anestesista. Ele desencarnou jovem. E outro dia eu cortei o meu dedo aqui com uma faca enferrujada. Mas aonde eu estava, a situação que eu estava, eu não podia parar ali tudo que eu estava fazendo nem para estancar o sangue, que eu estanquei depois com um negocinho, um paninho, e muito menos para ir para o hospital tomar vacina antitétano. Naquela hora eu não podia, podia ir depois, daí a 1 hora, daí a 2, mas naquela hora eu não podia. E comecei a ficar assim, essa faca estava pessimamente enferrujada. O corte foi ligeiramente profundo, estava doendo a beça. E eu pensando assim, o negócio aqui está puxado para o meu lado. Será que eu vou pegar um tétano? Né? Fiquei logo pensando. Mas como eu não podia ir ao hospital, eu pensei assim, aí veja lá, eu pensei assim, doutor Sérgio, ele já desencarnado, chamei ele, doutor Sérgio, onde o senhor estiver, chamei pelo pensamento, né? Porque eu estava em volta de outras pessoas. Doutor Sérgio, onde o senhor estiver, doutor Sérgio, o senhor que foi anestesista, vem ver aqui minha ferida e ver o que está acontecendo até o tempo de eu ir ao hospital, que depois eu fui 2 horas depois. Chamei ele. Veja bem, eu não chamei minha vozinha, que não era anestesista, não é? E não entendia nada de tétano. Eu não chamei os espíritos da luz, do amor e da paz, que os espíritos da luz, do amor e da paz podem não entender de infecção, podem não entender de anestesia, podem não entender de feridas. A doutrina espírita, ela fala, no Livro dos Espíritos, no item Anjos da Guarda e Espíritos Protetores, que quando a gente for se comunicar com os espíritos, que a gente se comunique de maneira objetiva e direta, concreta, diretamente com eles. Então, se você precisa de um apoio de um anestesista, chama um anestesista. Se você precisa de um apoio de um mecânico, porque quebrou o seu carro, apoio espiritual que eu estou dizendo, né? Na Terra também. Chame. Olha, há mecânicos espirituais desencarnados, pensam que não, eles não largam de saber o que eles sabiam. Continuam sabendo, eram mecânicos. Podem não saber dos modelos mais novos de carro. Mas vocês também não sabem quando eles desencarnaram, não é? Se foi há 2 anos, se foi há 10. Então a gente chama mecânicos espirituais. Eu estou aqui na Avenida das Américas. Rapidamente, por favor, me ajude. O que eu faço? Dá para eu fazer alguma coisa? Então, parece bobagem, mas a doutrina espírita fala de uma comunicação livre entre os mortos, que não são mortos, não é? E os vivos, que somos nós. Uma comunicação direta e concreta. Um dia, eu fui num hospital, vou contar isso para vocês. Eu fui num hospital visitar uma pessoa. E essa pessoa me falou o seguinte: André, como o atendimento daqui desse hospital é péssimo. Eu estou há dias tentando falar com a enfermeira-chefe. Aí ela explicou por quê, coisa da cama, disso, daquilo, problemas do quarto, né? E a enfermeira, ninguém leva o recado à enfermeira-chefe. Não há
uma organização direta, né? E eu falei assim, bom, eu vou procurar então a enfermeira-chefe. Fui lá, procurei, nada, era péssimo mesmo, ninguém sabia de nada, era um horror. Uma má vontade tremenda, andei de corredor em corredor, nenhuma notícia da enfermeira-chefe. Bom, então eu fui lá para o quarto dela, continuei lá na visita, falei, bom, uma hora a enfermeira-chefe vai aparecer, porque eu também já estava cansado de procurar a enfermeira-chefe, e uma hora ela vai aparecer, quer dizer, mentira, né? Eu estava mentindo, porque eu sabia que não ia aparecer, mas não podia deixar a doente também angustiada com a ausência da enfermeira-chefe. Fiz pedido para a enfermeira-chefe aparecer, mas outras pessoas já tinham feito e ela nunca apareceu. Então, quando acabou a visita, eu pensei assim, fiz uma oração com a moça, tudo isso, mas eu pensei assim, peraí, me lembrei que eu podia chamar a enfermeira-chefe espiritual, porque nós sabemos, pela literatura espírita, que existe toda uma proteção que não é só individual, mas é de instituições, digamos assim, como na Terra. Porque, vejam bem, a doutrina espírita fala que esses espíritos que desencarnaram, eles continuam iguais. E se eles continuam iguais, eles continuam, inclusive, fazendo a mesma coisa, na maior parte dos casos. Se eles eram enfermeiras ou enfermeiros, a tendência vai ser continuar enfermeiro ou enfermeira. Se eles tocavam piano, vão querer continuar tocando piano. Pode ser que se interessem por outras coisas, mas esse pode ser é na mesma proporção que nós aqui também podemos nos interessar por outras coisas fora do nosso núcleo. Então, há uma sociedade espiritual que é muito semelhante à nossa. Porque o espírito desencarna, ele não entrou na luz, ele não entrou para a sabedoria total, ele continua igual. Se ele acreditava em reencarnação, ele vai chegar lá acreditando em reencarnação. Se ele não acreditava em reencarnação, ele não vai chegar lá pensando, meu Deus, como eu estava errado, nada disso. Ele vai chegar lá não acreditando. Pode ser que venha acreditar, pode ser que venha não acreditar, mas o espírito, ele tende a ser igual ao que ele era. Claro que há possibilidades de modificação, mas essas possibilidades, elas não são necessariamente determinantes. Então, o espírito era judeu, fazia as rezas judaicas, tinha a crença judaica, ele não vai chegar lá e vai mudar de religião. Ele vai para um núcleo, uma sociedade espiritual, em que todos são judeus também. Pode ir para uma... Se ele era um judeu conservador, ele vai para uma sociedade de judeus conservadores. Ou se ele era um judeu liberal, de conceito liberal ou ortodoxo, ele vai para um conceito liberal ortodoxo. Tem até o livro de Chico Xavier, que vocês conhecem, quando se pretende falar da vida, a história de um espírito que psicografou pelo Chico Xavier. Ele era judeu, de família judaica, e ele estava numa colônia espiritual judaica. Ele não chegou lá se convertendo para o cristianismo, ele continuou judeu. E as mensagens, até trechos de orações em hebraico, não é? E rituais judaicos na comunidade espiritual. Então eu pensei assim, ora, vou chamar a enfermeira-chefe espiritual. Eu pensei assim, mas eu pensei só. Eu falei assim, enfermeira-chefe espiritual, olha a vergonha que está acontecendo no leito 3. Tome uma providência. Falei assim. E continuei, descendo minhas escadas. Lá, quando eu estava no primeiro andar, isso era no quarto. Pois vinha uma moça que estava escrito no crachá, enfermeira-chefe. Eu falei assim, peraí que eu preciso falar com a senhora. Falei com ela, olha, está acontecendo isso, aquilo. Contei o que estava acontecendo. E ela, não, vamos lá. Eu falei assim, não, eu prefiro que a senhora vá comigo agora. Porque não deixar escapar, né? Vamos lá. Ela resolveu e tal. E depois, ela foi muito simpática, quando íamos saindo do quarto, ela falou assim para mim,
Eu falei assim para ela, porque foi muito difícil encontrar a senhora. Ela disse assim, eu nunca saio daquela sala tal, mas aí agora eu resolvi, hoje, naquela hora eu resolvi sair, porque meu telefone não estava pegando, qualquer coisa assim. Então, veja bem, na minha versão espírita, não é? De alguma maneira houve assim um despertamento nela. Isto é uma comunicação. Eu pedi e a enfermeira espiritual, que tinha acesso a ela, porque era da equipe dela, embora a moça fosse encarnada, não é? De alguma maneira deu um sinal para ela. Olha, repara o teu celular. Olha, vai pegar uma banana lá na cozinha. Não importa o que era. Mas é uma comunicação entre espíritos. É isso que a doutrina fala. E que a gente perde. Perde porque não tem hábito de praticar isso. Não tem hábito de se manter em conexão com esta realidade espiritual. Então, mesmo com aquelas pessoas que nós gostávamos ou gostamos, por que não nos comunicar? Pessoas que desencarnaram, amigas, conhecidas, às vezes a gente lembra da pessoa por algum motivo fortuito. Por que não nessa hora dizer assim, fulana, eu estou aqui na livraria folheando um livro, ou estou aqui na praia, ou estou aqui fazendo compra de bolsa, sei lá o que for, estou lembrando de você. Manda esse pensamento. Aí a doutrina espírita vai fazer todo um estudo sobre esse tema, que na doutrina espírita se chama mediunidade. Bom, mas é importante, é um conceito de comunicação que existe também nas outras religiões, embora de modos muito diferentes. Embora a maneira como se dá esta comunicação não seja igual à nossa, né? Compreensão dessa maneira da comunicação. E a moça depois me fez a quarta pergunta. Ela perguntou assim para mim, mas André, se esses espíritos podem, onde eles estão, se eles podem assim se comunicar, ver o que está acontecendo, se nós até podemos nos comunicar com eles de uma maneira objetiva, embora a resposta seja subjetiva, através de sinais, não é? Através de intuições, através, enfim. É verdade, André, ela me disse, que esses espíritos podem nascer novamente? Pronto. O quarto tema da doutrina espírita, a reencarnação. A reencarnação, se dizer que acredito em alma, na existência da alma, já muita gente olha assim, meio arrevezado. Na reencarnação, então, é que muita gente diz, pronto, enlouqueceu, né? Porque nós não somos de um país que tem uma cultura reencarnacionista, não é da nossa cultura. Embora seja mais da nossa cultura do que, por exemplo, é na Europa ou nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, até pela influência, não é, da cultura indígena e da cultura das religiões tribais africanas, muitas dessas religiões acreditam na reencarnação e até mesmo na comunicação com essas almas. Então, é muito natural você encontrar no Brasil um católico que vai à missa aos domingos, mas, ao mesmo tempo, ele vai, no dia 31 de dezembro, jogar a sua oferenda para Iemanjá, e, ao mesmo tempo, ele acredita em reencarnação, mas é católico. É muito comum essa miscelânea de conceitos, coisa que, por exemplo, entre os católicos da Polônia, da Lituânia, é uma coisa assim meio impensável. Como que um católico pode fazer oferendas, como que um católico pode acreditar em reencarnação, mas na nossa cultura é uma coisa comum, né? Mas, de qualquer maneira, a reencarnação não faz parte, assim, do dia a dia da nossa vida, do ponto de vista cultural. Embora faça do ponto de vista existencial, não é? Mas cultural não faça. Então, há determinados países, por exemplo, a Índia tem um grupo de religiões na Índia, né? que é o grupo chama hinduísmo, que são várias religiões diferentes, mas muito parecidas entre si. São 900 milhões de religiosos,
população do Brasil em 4, 5 vezes, e quase 5 vezes, são 900 milhões de religiosos que lidam com a reencarnação. Faz parte da vida deles a ideia da reencarnação. A criança nasce pequena, a mãe dizendo, olha, tem a próxima vida, teve a vida anterior, tem isso, tem aquilo. A gente não foi educado assim, a maioria de nós, né? Pensando que a mãe ensinando para a gente teve a próxima vida e teve a vida anterior, ou vão ter as próximas vidas. O budismo, por exemplo, que é outro grande grupo religioso reencarnacionista, são 400 milhões de pessoas que acreditam em reencarnação. Então, a reencarnação não é uma coisa só de espíritas. A reencarnação é um conceito religioso muito amplo, muito difundido na Índia, na China, naqueles países em volta da Índia. É um conceito que é encontrado até em outras civilizações, entre os gregos, não é? Havia uma religião da qual Platão fazia parte, o orfismo, e outras tantas religiões, até atuais, a teosofia, a antroposofia, etc. Então, se eu penso que a religião, que a reencarnação é algo real na minha vida, é porque a gente não para viver essa experiência íntima, pessoal. Pensar que, olha, que esses problemas que eu tenho, ou essas facilidades que eu tenho, tudo isso vem de uma história que eu não estou me lembrando objetivamente. Isso é uma coisa muito séria. Eu pensar que eu que me chamo André, eu tenho uma outra história e muitas outras histórias que eu não estou lembrando, mas que existem em mim essa história. Então, eu tenho muitas histórias de relacionamento, de separação, de casamento, de dinheiro, de miséria, de pobreza, de sensações as mais diversas. Isso tudo existe em mim. Então, eu não sou um ser que comecei lá nas minhas lembranças de 3 anos de idade, 4 anos de idade, com minha mãe. Aquilo foram as primeiras lembranças dessa atual história, mas que está rigorosamente ligada com outra história, com outras mães, com outros pais, com outras profissões, com outras roupas que não são essas as roupas, com outros idiomas, com outros sabores de comida, com tudo diferente. Que era eu comendo outras comidas, eu falando outros idiomas, eu tendo outro sexo, até poderia ter sido mulher, poderia ter sido homem, poderia ter sido, não sei, eu, não é, com dinheiro, eu sem dinheiro, eu escravo, eu não escravo, eu rico, eu pobre, eu com filho, eu sem filho. Quer dizer, há uma história nossa que é muito ampla e que, se a gente pensa que essa história está determinando muitas das nossas atitudes atuais, é uma coisa séria a se pensar. O ciúmes desesperador que eu possa ter, ou a ansiedade que eu possa ter, ou a insegurança que eu possa ter, isso tudo tem a ver com essa história, tem a ver com traumas que eu vivi, tem a ver com experiências pelas quais eu passei. Então, se eu penso que a reencarnação não é assim, vou reencarnar, vim de outra encarnação. Não, se eu penso concretamente que, por exemplo, vamos pegar assim, um exemplo de um casal, né? A pessoa está sentindo um ciúmes desesperador, aquilo está atrapalhando a relação, nem a pessoa mais aguenta sentir aqueles ciúmes, quanto mais a outra pessoa do casal, né? Ou outro companheiro ou companheira. Se eu penso que... meu Deus, que ciúmes é esse? Da onde isso vem? Se eu paro para pensar, não é que eu vou lembrar, mas eu posso entender, de certa maneira, que esses ciúmes, ou que essa ansiedade, ou que essa revolta, ou que essa timidez, ou seja lá o que for, que isso pode ter sido vivido por uma circunstância no passado, e que eu posso tentar bloquear isso da minha cabeça. Isso ficou lá no passado, eu posso tentar fazer na minha mente que isso fique no passado,
que isso não corresponda mais à minha realidade, eu posso fazer o que eu quiser com a minha mente, se eu acredito na reencarnação. Né? Então, é algo que a doutrina espírita vai abordando isso, e isso tudo não é uma religião. Por isso que a doutrina espírita não fala que ela é uma religião. Religião, no sentido latino de religião, que é adorar os deuses, né? Que é ficar prostrado, que é viver dentro de uma instituição religiosa, né? Ou de um templo. Não, isso não é religião. Isso são conceitos filosóficos com impactos na vida e com consequências éticas e morais. Não há dúvidas. Porque, a partir desses conceitos, a minha vida vai tomando rumos diferentes, eticamente falando. Né? Então, mas isso não é religião. Religião de ir ao culto todo domingo, não é religião de ficar lendo um livro sagrado com temor. Não tem nada a ver com o que é a doutrina espírita, na sua concepção original. Não é isso? A doutrina espírita, diz o Livro dos Espíritos, dá licença, na capa do Livro dos Espíritos diz filosofia espiritualista. Ela é filosofia porque esses conceitos aqui apreendidos e apresentados geram uma série de especulações, uma série de dúvidas, de indagações, de questões sociais ou individuais. Então, ela poderia ser uma filosofia materialista, mas não é. É uma filosofia que parte da crença de que eu sou um espírito. E a partir daí que esse espírito sobrevive, que esse espírito se comunica após a morte do corpo físico e que esse espírito volta ao corpo físico. É a reencarnação. A doutrina espírita, como ela surgiu? Ela não surgiu no gabinete de Allan Kardec, que começou a pensar sobre esses temas e a especular. Eu acho isso, eu acho aquilo, eu acho que o espírito continua, eu acho que o espírito... Não. Ele não é um filósofo de gabinete nesse sentido. Não é? Ele não ficou formulando conceitos sobre a vida. Não foi assim que a doutrina espírita surgiu. A doutrina espírita surgiu, e isso é muito importante, e isso é o diferencial também da doutrina espírita, ela também não surgiu de um homem que saiu pelo mundo a pregar o que acreditava, como são os grandes líderes religiosos. Não, também não. A doutrina espírita, ela surgiu de fatos estranhos, esotéricos, diríamos assim, para um leigo, que aconteceram em várias cidades do mundo, e numa delas, Paris, que era onde um dos interessados, que era o professor Rivail, que depois se chamou Allan Kardec, quis saber o que era aquilo, por que aquele fato acontecia. Quais eram os fatos? As mesas girantes. As mesas girantes é algo assim que também a gente esquece. Pensem nessa mesa, essa que está aqui, que é pesada. Pensem o que é a gente fazer uma reuniãozinha em volta da mesa, todo mundo bota a sua cadeirinha em volta da mesa, né, no escuro, só com luzes de velas, porque não tinha luz elétrica. E aí a gente faz a seguinte pergunta: mesa, se eu casar, você dá uma pancada. Se eu não casar, você dá 2 pancadas. A mesa se levanta. Pensem o que é isso. Uma mesa se levanta e vira para um lado e dá uma pancada. Ou vira para o outro e dá 2 pancadas. Isso é filme de terror no mundo de hoje. Mas era isso que aconteceu. E é importante, só de informação, que isso não aconteceu porque Kardec está explicando no livro que aconteceu. Porque podia ser uma mentira, né? Uma fantasia da cabeça dele. Há pelo menos 3 outros livros anteriores à doutrina espírita, quer dizer, anteriores a 1856, 55, 3 livros escritos em francês que narram as mesas girantes. Estudiosos que viram
aquele fato acontecendo, como hoje muita gente brinca com a brincadeira dos copos, né? Bota a mão assim, o copo anda para um lado e para o outro, viram aquilo acontecendo e escreveram livros narrando o que viram. Não são livros espíritas. As pessoas que escreveram o livro não viraram espíritas depois, não tem nada a ver com o espiritismo, assim como há jornais da época, que também não eram editados por Allan Kardec, nada disso, eram jornais que narram essas experiências estranhas, não só os jornais de Paris, mas há jornais em Londres, há jornais em Nova York, até no Ceará, no Brasil, uns jornais brasileiros, em 1865, narrou que se fazia uma reunião de mesas girantes em Fortaleza. Então, isso não tem nada a ver com o espiritismo. Isso tem a ver com o fenômeno que aconteceu. E vejam, uma mesa que levanta e diz se vai chover ou se eu vou me casar, foi uma mesa, ou foram reuniões, que esse homem, professor Rivaio, Allan Kardec, pensou, ora, se não há uma explicação para a mesa se levantar, porque não há uma explicação física, se não está acontecendo nenhuma fraude aqui, não é somente um fenômeno físico que está acontecendo. Está acontecendo um fenômeno inteligente. Tem uma inteligência respondendo, uma inteligência invisível, que podia ser um fantasma, podia ser um extraterrestre, não sabia o que era, mas tinha uma inteligência respondendo, porque não era só perguntas assim, casar ou não casar. Fazia-se perguntas assim, por exemplo, mesa, se eu guardei o meu documento na terceira gaveta, você, se for na primeira gaveta, dá uma pancada, se for na segunda, lá na minha casa. A mesa respondia certinho. Como é que a mesa saber que eu guardei meu documento na terceira gaveta e não na primeira? Ou não na sétima? Então, ele viu que as respostas eram inteligentes. Depois, ele pensou assim, olha só, já está acabando, viu, gente? Para não ficarem tão cansados. Depois ele pensou assim, mas espera aí, se a mesa levanta, vamos elaborar uma coisa assim mais fluida para responder, né? Porque a mesa, às vezes a mesa levantava e se punha, e numa sessão de 2 horas você tinha 4 respostas, 8, porque a mesa demorava para levantar, demorava para ir para um lado, demorava para ir para outro. Então, eles bolaram um sistema de alfabetos. Então, um sistema circular, letra A, letra B, letra C, em volta, né? Um sistema assim, e punham um copo, mas nessa época não punham copo, punham uma cesta, ou um compasso, como Kardec diz no Livro dos Médiuns, alguma coisa que fosse na direção da letra, porque eles fizeram isso com a mesa também. Mesa, uma pancada, letra A, mesa, 2 pancadas, mas para formar uma frase demorava muito. Então fizeram assim, como um compasso. E a mesa, naquela cesta, chamava cesta de bico, uma cestinha com uma ponta apontando. Assim. A mesa andava para um lado, a mesa andava para o outro. Mas depois ele percebeu que mais fácil ainda era botar um lápis e o papel embaixo. Porque se a cesta andava, por que ela não escrevia de uma vez? Para ir mais rápido. Então pôs um lápis, borcado assim, e o papel. E aquilo mexia e ia formando letras. Pensem que coisa é essa. Formando letras. Bom, e as letras davam nomes de familiares, de pessoas que estavam ali. Uma tia-avó, que ninguém mais lembrava, não é? Uma prima da mamãe, assim, que morava lá em outra cidade, que nem mamãe sabia mais direito qual fim ela levou. Eram respostas inteligentes. E eram, muitas vezes, respostas filosóficas, profundas, porque eles perceberam que os espíritos que davam as respostas, às vezes eram mais inteligentes, às vezes eram menos inteligentes. Fazer uma pergunta assim, por exemplo, fale sobre Deus. Às vezes podia vir uma resposta. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Mas às vezes podia vir uma resposta assim. Deus é como uma lâmpada, mais nada. Deus
não existe. Deus usa peruca. Respostas assim que não tinham nada com nada. E ele percebeu que, dependendo das respostas, eram espíritos diferentes, com inteligências e capacidades diferentes. Foi assim que ele foi elaborando todo um método de pesquisa, que é o que se chama a ciência espírita, e elaborando esse método, surgiu o Livro dos Espíritos. Então, para terminar, meus amigos, essa moça, ela fez as perguntas na sequência exata do que são os princípios básicos da doutrina espírita. E no final ela me perguntou assim: então, André, se esses espíritos podem voltar, ela me disse, eu estou grávida novamente. Será que esse espírito que está aqui é a minha filha que morreu? Ela perguntou para mim. E eu disse assim para ela, pode ser, por que não? Pode ser sua filha que morreu. Bom, a filha já nasceu, já está grande, isso já faz mais ou menos 1 ano. Grande não está, mas já está assim com uns 3 meses, sei lá. Mais de 3 meses, acho que 6, não sei bem. Só pensando aqui com calma. Parece que foi em fevereiro. Calcula aí. Então, o fato é que nós espíritas, que a maioria de nós aqui somos, precisamos saber o que é a doutrina espírita. Porque a nossa forma de nos libertar é através dos conceitos básicos da doutrina espírita. É claro que toda doutrina ela tem núcleos centrais e temas periféricos. Estudar sobre o perispírito, estudar sobre os fluidos, isso tudo é periferia. O centro da doutrina são esses conteúdos. São esses conteúdos. E desses conteúdos se deduz outros 2, que nós não vamos aqui abordar, que é a existência de Deus e Jesus como um modelo ético. São outros 2 temas que emergem daí. Então, companheiros, vamos pensar sobre esses temas. Porque o verdadeiro espírita não é a pessoa que vem no passe no centro tomar passe, né? O verdadeiro espírita não é a pessoa que lê romances espíritas. O verdadeiro espírita tal qual Allan Kardec fala de espiritismo na introdução à doutrina espírita no Livro dos Espíritos, o verdadeiro espírita é aquela pessoa que usa esses conceitos básicos para a sua libertação. O consolo que a doutrina espírita vem oferecer não é o consolo da autoajuda, mas é de como, uma vez que a gente saiba desses conceitos, como isso impacta a nossa vida, em todos os níveis da nossa vida. Então era isso que nós gostaríamos de falar hoje. Que Deus nos abençoe e obrigado, boa noite a todos.